Como se dá o processo de formação da precipitação? Este é o ponto que iremos discutir aqui. Então, primeiro, antes de iniciar o detalhamento do processo de formação da precipitação, cabe informar que precipitação é todo o processo de transferência de água da atmosfera para a superfície. Isso pode acontecer através da chuva, que é a precipitação na forma líquida, da neve e do orvalho. Então são diferentes mecanismos de precipitação. Como se dá o processo de formação da precipitação? Então nós vamos ter no processo de formação de precipitação quatro etapas essenciais. A primeira delas diz respeito à saturação da parcela de ar. Então uma parcela de ar que não está saturada vai ter que acontecer um determinado processo para que ela sature, ou seja, para que a quantidade de água que esteja na parcela seja a maior capacidade que a parcela consiga reter. Então, ou seja, eu vou ter que, lembrando do conceito de temperatura de ponto de orvalho, eu vou ter que resfriar esta parcela de ar até que esta parcela de ar chegue à temperatura de ponto de orvalho e continuar resfriando para que haja o processo de saturação e condensação. Depois que acontece a condensação, a gente vai ter que ter um processo de crescimento da gotícula de água. Por que é necessário esse crescimento? Porque vão existir forças ascensionais, ventos, que vão tentar manter a gotícula de água em suspensão. Então, para que haja a precipitação, faz necessário que essa gota de água ela tenha um peso suficiente para vencer estas forças ascensionais. Então, o primeiro processo de crescimento dessa gotícula de água se dá através de núcleos de condensação, e esse processo permitirá que a gotícula chegue a um tamanho de até 20 micrômetros. Depois disso, poderão ser operados dois outros processos para fazer com que a gotícula cresça até um tamanho crítico, que tem esse peso suficiente para que haja a precipitação. E os processos que vão permitir isso são o processo de coalescência e o processo de Bergeron. E, finalmente, para que hajam precipitações cada vez mais intensas, é necessário que o suprimento de água naquela coluna atmosférica consiga ser mantido. Então, a gente vai ter aí um suprimento contínuo. Vamos analisar cada um dessas quatro fases de formação da precipitação. Então, primeiro ponto relevante é que, para que haja precipitação, a parcela de ar vai ter que chegar à saturação. Um mecanismo que há para que isto aconteça é exatamente o processo de ascensão de uma parcela de ar na coluna atmosférica. Então, a parcela de ar pode ser perturbada e, se ela tiver condições de instabilidade atmosférica, essa parcela de ar vai começar a subir. Nesse processo de subida, a parcela de ar vai se expandir e resfriar-se. Por que aqui dá esse processo de expansão? Esse processo de expansão vai se dar porque vocês lembram que, quando mostrei a estrutura das pressões aqui na atmosfera, nós vimos que as pressões decrescem. Então, a parcela aqui está em equilíbrio com o meio. Então, a pressão dela é a mesma pressão do meio. Na hora que essa parcela sobe, a pressão da parcela de ar vai ser maior do que a pressão do meio. Como a pressão dela vai ser maior do que a pressão do meio, ela vai realizar um trabalho sobre o meio e se expandir, para que equalize-se a pressão interna da parcela de ar e a pressão externa à parcela de ar. Esse trabalho que ela vai realizar sobre o meio, ela vai realizar utilizando a sua energia interna. E essa energia interna é exatamente medida através da temperatura. Então, na hora que ela se expande, ela vai se resfriar, porque vai haver uma redução na sua energia interna. Então, nesse processo de subida e de resfriamento, a parcela de ar pode chegar em um determinado momento que a sua temperatura seja a temperatura de ponto de orvalho. Na hora que a temperatura for a temperatura de ponto de orvalho, haverá a condensação, da água nessa parcela de ar, e nós teremos o primeiro processo a primeira fase do processo de formação das precipitações. Mas o que é que pode, então, o que a gente está fazendo é isso. O que é que pode, então, fazer com que aconteça? Então, a parcela de ar vai subindo, e à medida que ela vai subindo, ela vai se resfriando, e nesse processo de resfriamento chega um ponto em que ela chega na temperatura de ponto de orvalho, e diminuindo mais ainda a temperatura,
abaixo da temperatura de ponto de orvalho, a quantidade de água que vai ter na atmosfera é maior do que a capacidade de água que ela tem de reter. Então, essa água aqui vai condensar. Então, o que pode fazer com que haja essa subida da parcela de ar e haja o processo de resfriamento? Isso vai definir, inclusive, os tipos de precipitação. Então, os mecanismos que nós temos de elevação da parcela de ar, o primeiro deles é através de processo de convecção. Nós vamos ter, por exemplo, aqui, se a superfície do terreno aqui nessa região for mais quente do que a sua circunvizinhança, essa massa de ar vai se tornar mais quente, ela vai ser mais leve, e ao ser mais leve do que a sua circunvizinhança, ela vai começar a subir. E nesse processo de subida, há o processo de expansão e resfriamento, condensação e formação das chuvas. Então vocês observam que aqui, nesse ponto aqui, onde inicia-se a formação da chuva, é onde a gente tem aqui a famosa temperatura de ponto de orvalho. Outro processo de formação da precipitação é através de uma subida mecânica, né, que é exatamente o que a gente chama de chuva orográfica. Então aqui a gente vai ter a parcela de ar começa a subir, mecanicamente ela começa a ter um processo de elevação, e nesse processo vai se resfriando, se expandindo, e até chegar à temperatura de ponto de orvalho, e a partir daí acontece o processo de condensação. E além desse processo de convectivo e orográfico, nós vamos ter aqui também formação da chuva através da confluência de massas de ar, que é esse processo aqui chamado de ciclônico não frontal, né? E também vamos ter aqui o movimento frontal, que vai ser a partir da subida, do movimento aqui de frentes frias ou frentes quentes, que vão deslocar a massa de ar que está na frente dessa frente fria, e nesse processo de deslocamento haverá uma subida dessa massa de ar, com consequente resfriamento e expansão, e até chegar de novo à temperatura de ponto de orvalho. Então nós vamos ter aqui basicamente esses 4 tipos de formação da precipitação. Na subida devido a um obstáculo orográfico, né, a parcela de ar ela sobe, expande-se e resfria. Nesse processo de resfriamento, ela chega aqui à temperatura de ponto de orvalho, haverá condensação, né? E depois da condensação, ela vai descer aqui depois a montanha, né, com características de que a temperatura e a umidade nessa região aqui, que a gente chama de sotavento, de temperaturas mais quentes e também uma umidade mais baixa, menor do que na região de barlavento, né, que é essa região aqui de onde está surgindo o processo de circulação. Isso por conta de que nessa subida aqui o processo de condensação vai liberar calor latente, e esse calor latente vai aquecer essa parcela, e uma boa parte da umidade que residia na parcela de ar vai ser precipitada sobre a montanha. Outro processo de formação da precipitação é exatamente aqui o processo de avanço das frentes frias. Então, nesse processo de avanço da frente fria, a frente fria vai se deslocando e empurrando a parcela de ar sobre sua frente, e isso vai gerando aqui também a precipitação, como já foi sinalizado anteriormente. Da mesma forma, a chuva convectiva, né?